vou desafiar ninguém a participar da live, a menos que vocês queiram. Não, não hoje, tá, gente? Pode ficar despreocupado. E o desafio presente que eu quero falar é porque, cara, é fantástico, né? A gente se envolver, a gente estudar, a gente ler. A partir das leituras que eu tenho feito, eu tenho percebido que grandes autores e grandes pessoas têm se baseado, principalmente para começar qualquer projeto, em princípios. Se a gente olhar para a vida, a gente se baseia em princípios. Talvez a gente traz isso das famílias, né, das pessoas que estão próximas, mas muito do que a gente é, do que a gente valoriza eticamente na sociedade. E nós não vamos falar aqui sobre ética, né? A gente vai falar sobre questões fundamentais, uma forma, né, de... Melhorou? Voltou? Estamos bem? Estamos aceitas? Ó, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é que sempre que eu tô aqui na live, eu trago conteúdos que estão já publicados, né? Então eu não tiro nada assim da invenção da minha imaginação. É claro que eu faço considerações, né? Sobre questões, sobre os meus princípios, sobre coisas que eu acho importantes, mas eu trago sempre. Tá travado ainda? Tá travado ainda? Ixi, então vamos andar. Peraí, vou pegar aqui. Eu tenho um manual de sobrevivência aqui. Eu vou mostrar já pra vocês esse manual de sobrevivência. Vamos aqui para outro espaço, que acho que pode ser que a internet esteja melhor aqui, ó. Mas a luz aqui é mais quente, tá, gente? Então vocês vão me acompanhar nessa aí, tá? Deixa eu acender essa, apagar essa. E vou acender essa daqui também. Aqui é um lugar que todo mundo gosta. Só que eu não posso deixar essa acesa, porque como tem... Eu tô sem o... Como é que fala? A luz aí, ela não vai explodir, ela vai ficar explodindo pra gente. Então aqui ficou bom, né? Bom, e aí, como eu estava falando, eu sempre me baseio na literatura para trazer novidades para vocês. Às vezes as pessoas me perguntam no Instagram quando eu posto alguma coisa e aí acaba que eu tem tanta coisa que eu leio e aí eu tenho que voltar procurando. Essa volta para procurar demora às vezes um pouco, mas eu sempre mando, tá, gente? E aqui está a minha inspiração de hoje. Aqui está o meu mapa mental. Depois eu vou montar esse mapa mental para vocês, assim, e vou deixar aí também disponível. Coloco lá na bio, vocês baixam para poder aproveitar um pouco mais esse conteúdo, tá? E aí, o que eu quero falar para vocês aqui, gente, é o seguinte. A gente sabe que nossas decisões são norteadas por princípios. Mas que cargas d'água são esses princípios? Né? O que a gente faz com isso? Como assim princípios? Como assim fundamentos? Eu costumo falar que o princípio é sempre aquilo que, quando você está na dúvida, você volta lá para poder saber como decidir, como escolher, como pensar diferente. Então, o princípio é algo muito importante nesse sentido, porque é onde você volta. Por exemplo, sua mãe ensinou que você não pode brigar na rua. E aí um belo dia você vai para uma festa, chega lá, às vezes na adolescência isso já aconteceu. Alguém tenta brigar com você. O que você faz? Pô, minha mãe falou que eu não posso brigar. Então, normalmente a gente traz esses princípios dos meios que a gente convive, né? E o primeiro meio é a família. Então, a gente normalmente traz esses conceitos e busca e volta lá para recorrer. Isso dura ao longo da vida toda, tá, gente? Por que dura ao longo da vida toda? Porque todas as vezes ao longo da sua vida que vier uma situação dessa, a primeira coisa que você vai lembrar é que lá na infância a sua mãe te ensinou sobre isso. Se talvez você não localizar exatamente a pessoa que ensinou, você vai saber que isso é um aprendizado de vida. Então o princípio ele tem a tendência de não quebrar com o tempo, né? E essa é a maior vantagem. A gente construir tudo que a gente constrói na vida, seja na família, nos negócios, nos relacionamentos, na saúde, baseado em princípios. Outra característica do princípio é que ele é aquela peça que começa tudo. Começa, então tá. Então, qual é o princípio da vida? É estar vivo. Ah, eu tenho que fazer tudo para não morrer? Ou eu tenho que... E aí eu tenho aquele instinto da sobrevivência? Ou eu tenho que... Primeiro alguém tem que tentar me matar para eu tentar sobreviver? Não, o princípio da vida é estar vivo. Para estar vivo, e aí o estar bem, o bem-estar,
você recorre a uma série de ferramentas que podem ajudar ainda mais a estar vivo com mais qualidade. Mas esse é o princípio da vida, né? Então, a gente começa a elaborar que para eu curar alguns males que hoje existem na sociedade, eu preciso recorrer a princípios. Qual é o nosso maior problema? Por que eu estou falando disso aqui, gente? Porque eu percebo, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que ela tem muita ansiedade, que ela tem toque. Então, muitas vezes, a gente desenvolve alguns transtornos ao longo da vida ou em determinadas situações, exatamente porque a gente se sente perdido. Só que como você vai se sentir perdido se você tem princípios, se você tem onde recorrer? Ah, Yara, então os princípios vão resolver tudo? Não, eles vão te dar norte. Por quê? Porque se você, por exemplo, está em um processo muito difícil da vida, está passando por alguma coisa que não é aquela situação mais legal, seja em qualquer setor, trabalho, relacionamento, saúde, você recorre a esse princípio para tomar decisões importantes. Então, ou seja, eu não estou bem de saúde, eu percebo que eu estou muito ansiosa. Então eu sei que eu tenho que cuidar dessa cabeça, a gente vai chegar nesse item, tá? Para que eu consiga viver melhor. Então, o princípio básico é que ela esteja funcionando bem. Não que eu tenha que cuidar dela, mas já que eu tive que cuidar, então olha, eu retornei lá no princípio que ela tem que funcionar, que ela tem que estar bem, para que todo o resto corra bem. Mesmo, aí você vê pessoas usando isso mesmo quando estão enfermas, quando estão lá numa fase terminal do câncer, né? Você recorre a esse princípio para entender que você tem que estar bem com a sua cabeça, com os seus pensamentos, com a sua forma de ser, para então buscar ajudas mais específicas, né? Para que aquele mal que existe ali seja sanado. E aí, gente, o que eu observei? Tem uma parte desse livro aqui que no final eu vou falar para vocês qual livro é, tá? E aí se vocês quiserem ler, se vocês quiserem basear, se vocês quiserem se inspirar, fiquem à vontade, porque a ideia é essa mesmo, tá? Vou deixar uma dica e dar para vocês um conteúdo inicial que motive a leitura e que faça sentido, porque o livro ele tem que fazer sentido para sua vida, né? Então, esse autor aqui que é muito bom, ele recomendou aqui 8, né? São 8. São 8 setores, 8 formas, 8 desafios que normalmente os seres humanos, nós, enquanto sociedade, passamos. Né? Eu não vou mostrar os 8 aqui para vocês, nem vou ficar lendo nada. Mas a gente vai conversar sobre 5, que eu escalei como fundamentais assim, nesse processo, nesse momento, para que vocês tenham um norte, para que vocês tenham uma direção melhor, tá? Então, nesse momento aqui a gente vai falar sobre 5 desses desafios da sociedade, de nós enquanto seres humanos. E se vocês tiverem alguma dúvida, pensar em alguma coisa diferente aí, pode mandar aí no chat, tá? Que eu tô aqui para responder e pra gente conversar, porque na verdade eu tô aqui desse jeito, eu tô aqui desse jeito com o livrinho com vocês, assim, porque é um bate-papo, tá? Eu não tô... Exatamente não estou dando aula, apesar disso ser muito bom e talvez seja o que eu gostaria de fazer pra vocês, né? E aí, então primeiro, coloca aí, tá, gente? Anota aí. O primeiro desafio que a gente enfrenta na vida. Quem sabe aí? Eu sempre falo desse desafio, cara. Eu acho que é o maior princípio que a gente tem que carregar, porque a gente sente isso de diversas formas, variadas vezes ao longo do dia ou da vida, tá? É o medo e a insegurança. Por que o medo e a insegurança? Quem aí já se sentiu, assim, nesse momento de medo e insegurança e não sabia o que fazer? Alguém aí já sentiu dessa forma? Já pensou dessa forma e falou assim, nossa, agora eu realmente não sei o que fazer da vida? Quando a gente tem esse medo e essa insegurança, na verdade, a gente está se alimentando demais de coisas demais. Então, atualmente, a gente tem muito jornal que mostra todas as coisas positivas da vida, né, gente? Eles só mostram notícias boas.
Então os jornais, gente, só mostram coisas ruins. E a gente escolhe o tempo todo assistir esse tipo de mídia, né? Tudo muito inseguro. Então, olha, toma cuidado para sair na rua, toma cuidado com o telefone na mão, toma cuidado com sua carteira. Eu não estou aqui sendo piegas e falando que não existe dificuldade, não existe violência, não existe o nosso cuidado, né? Vamos falar assim, porque a gente entende hoje que existe esse cuidado. Só que cercar demais com toda essa insegurança, cercar demais com todo esse medo, faz com que você esqueça que a gente está em uma sociedade interativa. Essa sociedade interativa, ela não é independente, ela é interdependente. Qual que é a diferença disso? Muito cedo, principalmente adolescente, né? Quem aí na adolescência nunca quis, né, ser independente? Hoje você fala com uma criança assim, você é o neném. Ela fala, não, eu sou neném, eu sou criança. Ah, não sou criança, eu sou adolescente. Porque ela quer cada vez mais ter independência, né? Isso é uma lei natural, isso é necessário, isso traz vigor, isso traz desafios positivos para a sua vida. Só que essa alimentação de que também tudo é muito inseguro, tudo é muito instável, muita violência, muito cuidado, muitas barreiras, faz com que você seja independente demais, ou seja, você acha que não quer ter ninguém do seu lado, que você não precisa. Então, você está lá no seu trabalho, você não precisa do outro para ter sucesso no seu trabalho. Quantas pessoas hoje em dia, eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, mas quantas pessoas hoje em dia não querem nem casar porque acham que vão se sentir presas, né? Quando na verdade a cultura deveria ser outra, né? Ensinar as pessoas a constituir família para se sentir estáveis emocionalmente e conseguir levar adiante os sonhos, as carreiras, enfim, tudo o que deseja ali. E então, quantas vezes as pessoas não confundem isso e não entendem que, na verdade, a interdependência não pode existir no nosso meio. Não é porque isso é proibido, é porque a gente não consegue. A gente é sociável. Então, para eu crescer, eu dependo de pessoas que têm conceitos, estratégias e experiências de vidas muito maiores do que as minhas. E isso faz com que eu engrandeça. Então, quando eu estou, por exemplo, quando eu escolho estar em um ambiente de crescimento, em um ambiente que tem uma pessoa que estuda mais que eu, que tem pessoas que têm objetivos maiores que os meus, que têm condutas do dia a dia melhores do que a minha, mais saudáveis talvez, ou mais direcionadas, eu estou ali para aprender com elas estratégias e formas de ser melhor. Isso é interdependência. Então, eu dependo de várias outras pessoas e do meio em que eu estou. Ser independente não tem a ver com esse afastamento que as pessoas criaram porque elas acham que podem fazer tudo sozinha. E isso, na verdade, é contra um princípio. Então, qual é o princípio? O princípio da segurança, do medo e da insegurança, né, dessa sociabilidade. É a interdependência. Na verdade, você não é uma pessoa sozinha e isolada, você é interdependente. Esse é o nosso princípio. O princípio, você é interdependente, você depende de outras pessoas para se desenvolver, para ser melhor e para cada vez mais mudar. E qual é o desafio dentro desse princípio da interdependência? É o medo e a insegurança. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho que bater de frente com medo e com insegurança, com medo e com insegurança, eu volto muitos passos atrás. Ou seja, eu tenho toda uma mídia que alimenta a minha cabeça, que me mostra que eu tenho que ser independente, que eu não preciso de ninguém, que eu posso seguir minha vida sozinho. E a vida não acontece assim. Nunca vai acontecer. Então, o que eu quero de vocês agora é que vocês se perguntem quantas vezes vocês já se colocaram em risco, por exemplo. Porque, diferente do medo e da insegurança, é o risco. Por exemplo, quando uma pessoa resolve empreender, ela está se colocando em risco. Porque ela está investindo tempo, dinheiro, né, energia para fazer algo acontecer, né? Quando você muda a sua rota um pouco, você está correndo risco. Quando você muda os móveis da sua casa, você está correndo um risco. Tudo que é diferente de uma conduta muito fechada, muito direcionada e muito sozinha, amplia a margem de risco. Isso é natural, né, gente? Isso é uma lei natural. Então,
Qual foi a última vez que você se colocou em risco para depender de outras pessoas? Porque lembra lá que quando você traça um objetivo definido, a primeira coisa que você tem que saber é o quem. Por que o quem? O quem é a pessoa que vai ajudar você a chegar mais rápido onde você deseja chegar. Porque mito seu, tá? Achar que você é o primeiro a querer trilhar um caminho que tá aí para todo mundo. Pode sim que você tenha uma ideia inovadora e tal, tudo bem, né? Mas que ninguém tenha falado antes, muito difícil, tá? Talvez tenham falado pouco. E aí você tá aproveitando e isso é super louvável e natural, tá? Mas o que eu quero que vocês pensem é isso, que quanto mais a gente corre risco, e eu não tô falando aqui, gente, pra vocês, tipo, vou vender minha casa, vou correr esse risco, vou empreender. Não. É o risco assumido, tá, gente? O risco assumido das situações normais do dia a dia. Pra gente entender que a gente depende de outras pessoas, que a gente depende de outros setores para que a gente evolua cada vez mais, que a gente é interdependente, a gente não é independente nesse afastamento de sociedade. Ok? Segundo ponto que eu trago aqui para vocês, do segundo princípio, né, da vida, da lei da vida. Tarará, imediatismo. Não foi essa palavra que eu coloquei aqui, mas é eu quero isso e agora. Então, quando você deseja uma coisa e quer naquele momento, quer que não tenha prazo, né? Então, assim, você tem que se desenvolver agora, você tem que melhorar agora, você tem que comprar o que você precisa comprar agora, e isso faz com que você pegue, por exemplo, um cartão de crédito e gaste sem poder pagar. Isso faz com que você... Opa, esbarrei no microfone. Isso faz com que você queira compulsivamente resolver coisas que levam tempo. Eu sempre falo, gente, que a gente tem que viver o processo. Viva o processo. E o processo, cara, é um processo, tá? O processo da justiça é lento. Já viu as pessoas falando isso? É porque um processo, ele é caracteristicamente lento. Então é importante que você viva o processo. E o que é isso, gente? A gente entender cada vez mais que tudo leva um tempo para acontecer. Então não adianta você querer comprar uma coisa que você quer muito e achar que o limite do cartão vai dar para pagar depois, sendo que isso não é possível. Não adianta você achar imediatamente que eu sempre quero acompanhar esse ritmo louco da tecnologia, me desenvolver, estar presente, fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer. Né? Então, se a gente pensar nesse imediatismo, qual é o princípio que rege esse imediatismo? Quem aí consegue pensar assim? Não, na verdade, vamos pensar sempre que é assim, gente. Eu vou falar o desafio que a gente corre, então a gente tem um desafio de lidar com o imediatismo. Qual é o oposto do imediatismo? É o crescimento e a sustentabilidade, ou seja, eu não faço nada para dar certo agora, nesse momento. Eu faço as coisas para que elas tenham um crescimento progressivo e sejam sustentáveis a longo prazo. Então, eu crio algo aqui que pode durar 5 anos, 10 anos, eu consigo rever esse processo, eu consigo refazer, eu consigo fazer com que ele aconteça de forma sustentável. Então, vamos pensar que toda vez que a gente não age por base dos princípios, a gente está agindo de forma imediata. Por quê? Porque tem a chance daquilo sucumbir. Então, por exemplo, eu tô aqui. Qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é ter um carro. E aí, rapidamente, eu tenho esse carro. Então, às vezes foi rápido demais. Eu nem tive a degustação desse sonho. Mas vamos lá. Eu tive o carro, tô feliz. Tô com aquela série de dopamina na minha cabeça aqui. Beleza. Só que aí eu saí e bateram no meu carro. E aí amassou meu carro todo e agora o que farei da minha vida? Acabou meu carro, agora eu quero outro carro. Então vocês percebem que foi uma coisa muito material, muito imediata, muito rápida. Eu não tenho aquela sustentabilidade de manter e de estar ali, me sentir realizado com aquilo. Então, muitas vezes a gente coloca os sonhos da gente em questões muito materiais. E se ao invés de você pensar assim, eu quero ter um carro, por que você quer ter um carro?
Porque talvez as nossas respostas imediatas sejam materiais mesmo, tá? E aí você fala assim, ai, porque eu quero ter um pouco mais de conforto. Mas por que você quer ter um pouco mais de conforto? Nossa, porque eu trabalho muito, eu me sinto cansado, desgastado, tenho que me deslocar muito e o carro pode aliviar esse processo, né? Aí você faz mais um porquê. Ai, porque na verdade eu chego mais cedo em casa e aí eu consigo estar com a minha família. Por quê? Porque agora que eu tenho um carro, eu consigo colocar meu filho para dormir, por exemplo. Ou consigo chegar mais cedo, dar um beijo na minha esposa e ficar um tempo com ela. Então, olha só, na verdade a essência do que você queria era outra coisa. Você está olhando para o material, que é o carro. Tá tudo bem porque a gente está descobrindo. Mas na verdade absoluta, a sua essência é que você quer ter mais tempo de qualidade com a sua família. Você quer fechar os laços, né? Que é aquela história. A pessoa no leito de morte, ela nunca vai falar que queria ter passado mais horas trabalhando no seu escritório. Ela vai falar muitas vezes, e isso a ciência já mostra, né, nos cuidados paliativos, que muitas das vezes ela queria ter um pouquinho mais de tempo com a família, ela queria ter ido naquele aniversário, ela queria ter passeado mais com seu cachorro, com seu filho, enfim. Ela gostaria de ter melhorado seus relacionamentos. Então, a gente tem sempre que voltar para a essência para descobrir o porquê exato você quer algo realizável, né? Porque você encontra mais sentido e o propósito definido, tá, gente? Não é o propósito de vida, não. Um propósito definido para que aquilo aconteça com mais clareza. Essa ferramenta que eu falei com vocês é a ferramenta dos 5 porquês. Vai fazendo 5 porquês e você vai chegar em uma resposta final que faz total sentido, né? Fabi escreveu aqui. Acho que às vezes o medo de estar sendo imediatista te leva pro oposto. Você acaba procrastinando e alimenta o medo. Isso acontece muito comigo. Aí vou do imediatismo para a inércia. Aí eu vou te falar uma coisa. Talvez seja a falta do princípio. Aí é assim, como eu não sei o que está norteando isso, eu vou pelo que eu consigo. Então eu tento lá no imediatismo, não dá certo. Eu tento não fazer, não dá certo. E aí eu não sei o que eu tenho que buscar. Por isso, gente, que é importante a gente conhecer os princípios que norteiam a nossa vida. E aí eu posso deixar uma tarefa para vocês aqui. Se vocês acham que não sabem sobre os princípios da vida de vocês, vocês podem listar esses princípios. Do que sabe aquela lista das coisas negociáveis e inegociáveis? É tipo isso. Você vai listar coisas que você negociaria e coisas que você não negociaria. Para os princípios funciona da mesma forma. E aí fica mais uma tarefinha, porque se você não conhece nada de princípios, você acha que não conhece. Você conhece, mas talvez não se lembre. Aí você pode buscar algumas pessoas que são referências para vocês e perceber qual é o caminho que elas percorreram. Elas sempre começam com os princípios, com os conselhos, com a forma de lidar. Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu penso assim, nossa, eu estou sendo imediatista demais. Na verdade, eu não estou analisando qual é o resultado que eu quero. Olha, eu quero o resultado disso. Qual é o princípio, qual é a lei que norteia esse resultado? Então, por exemplo, ela aqui quer ter um desempenho de fazer as tarefas que faz. Qual é o princípio que norteia isso? É eu me organizar, é eu não ser tão insegura. Então a gente vai buscar esse princípio na raiz, para que ele seja o norteador e eu consiga achar o meio termo, para eu conseguir me organizar a ponto. Por exemplo, eu posso falar um princípio com relação a isso. É mais importante um pouquinho por dia do que tudo de uma vez só. Então, olha, você não vai nem lá no talo e você não deixa de fazer nada. Porque você sabe que o pouco que você fez vale a pena. E eu não preciso fazer muito, que é aquele esforço extremo que me coloca num desgaste tão alto que depois eu não consigo fazer de novo. Então, você sempre vai pensar que está evoluindo. Pensar que você a cada dia tem um resultado é importante para que você refaça. Porque o que movimenta a gente é resultado. Então você vai voltar a fazer porque você vai pensar, nossa, ontem eu fiz tal coisa que era muito importante. E aí a partir disso eu sei que eu estou fazendo o que é necessário, um pouco a cada dia. E aí eu vou continuar fazendo porque eu sei que eu vou chegar onde eu quero.
E com mais eficiência, com mais vontade, com mais sagacidade, você vai conseguir alcançar o que você quer. Mas isso com a experiência e vivendo o processo. Então, olha como é importante a gente ter consciência dessas leis que regem as nossas atitudes, as nossas tarefas, para que você saiba. Uma outra dica que eu posso deixar aqui é organizar o que você tem para fazer. Porque, às vezes, você fez muita coisa, mas aí, como você não organizou, você não consegue celebrar aquilo que você fez. E aí você olha pro dia e fala, nossa, eu não fiz nada. Às vezes você já fez sim muita coisa. Só que como você não listou isso, não mostrou que aquilo tudo era necessário para o seu processo, aí você não tem clareza de que realmente você fez o que precisava e que falta ainda algumas coisas para você terminar de fazer. Tá tudo certo. Então, assim, gente, eu sou a pessoa que vou chegar para vocês e falar, gente, vamos fazer, tem que estar pronto, tem prazo e tal. Eu gosto de cumprir prazo, eu tenho problema com o tempo, assim, que eu tenho que estar no horário, eu gosto disso, sabe? Só que a gente tem que olhar para a vida com mais leveza, nesse sentido de entender que tudo que não está dando certo é porque a gente não tem o olhar para dentro. Não é para se culpar, a gente vai falar disso aqui, dessa questão do vitimismo e tudo mais, mas é para a gente ter consciência de que a gente pode sempre melhorar. E que tem algo que está acontecendo comigo que eu ainda não resolvi e que eu posso resolver. E sempre, gente, sempre vai ter uma ferramenta, sempre vai ter um especialista, sempre vai ter uma pessoa que vai oferecer um método, um jeito, um atendimento que vai ajudar você a chegar onde você quer, que vai ajudar você a resolver um problema que você está vivendo. Tenha sempre certeza disso, que você nunca, nunca está sozinho. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se alguém deixou mais um planta. Beleza, é isso aí, né? E aí, eu vou falar pra vocês do terceiro, que a gente vai entrar de cabeça nesse terceiro, que é um pouco disso que eu tô falando, que é a culpa e o vitimismo, né? A gente, quando vive a culpa e o vitimismo demais, a gente tende a pensar assim, ó, mas se não fosse o meu marido empatando todo dia, mas se não fosse o meu chefe falando daquele jeito e agindo daquela forma, se não fosse o vizinho que fica aqui falando isso, aquilo, se não fosse, a gente quer terceirizar sempre a culpa, né? A gente quer ter um motivo para justificar aquilo, cheio do si, né? Mas se pelo menos parassem de me chamar para beber, eu não ia ser alcoólatra, né? Eu não ia ficar todo fim de semana despendendo toda a minha energia para só beber, beber, beber. Eu ia tentar resolver os meus problemas. Se não fosse aquele cara que toda vez me chama, eu não ia afundar meu casamento, que aí eu não ia ficar saindo todo fim de semana e esquecer minha família em casa. Se não fosse o ônibus que passou antes do horário que eu cheguei no ponto de ônibus, eu não ia chegar atrasado lá no trabalho. Então a gente é cheio de si, cara. Cheio de si. Se pelo menos o ônibus passasse no horário, se pelo menos... E isso tudo faz com que você se posicione como se fosse uma vítima. Sempre existe um culpado, sempre existe uma pessoa que poderia ter aliviado o seu sofrimento. E aí eu vou falar para vocês de uma coisa que talvez seja batida, mas que a gente não percebe. Você escolhe o tempo todo. E o que é essa escolha do tempo todo? É você que define. Então, se hoje você está na posição que você está, é porque você escolheu. Se ela é boa ou ruim, aí é com você. O universo não quer te matar, o universo não quer que você se lasque, mas se você quiser, ele vai te dar. Então, assim, se você quiser prosperar, se você quiser ser realizado pessoalmente, profissionalmente, você vai conseguir. Por quê? Porque você quer e porque você escolhe. E aí cada escolha, cada atitude, cada passo, cada ação é direcionado para aquilo que você escolheu. E se você escolheu hoje estar em uma posição que não é tão boa assim, que não te satisfaz, que te deixa mal, eu não estou falando aqui de transtornos, tá? Estou falando assim de opção. Então é aquela pessoa, né, que você entra, você conversa com um motorista de ônibus e aí ele fala assim, né? Ai, que vida ruim. Ou então a gente conhece assim, as pessoas sempre falando que o motorista do ônibus está sempre mal-humorado. Eu já vi motoristas muito bem-humorados. Por quê? Porque talvez esses tivessem consciência da escolha que fizeram. Temporariamente está tudo bem, porque talvez está precisando de um trabalho, está precisando fazer uma grana, mas será que ao longo desse caminho eu não consigo pensar de uma forma
que eu consiga evoluir mais para eu alcançar de fato o que eu gostaria de alcançar, financeiramente, materialmente, com a minha família, proporcionar momentos. Será também que essa profissão é tão ruim assim porque ela me ofereceu o primeiro passo que eu precisaria para tudo? Então a gente esquece que lá atrás eu tive um momento de escolha. Lá atrás eu tive um momento que era importante, que eu pensasse sobre o que eu queria. Sabe? Nada na vida é taxativo. Então você não nasce assim, morreu assim, Gabriela. Não é a música da Gabriela, tá, gente? Mas a partir do momento que você escolheu, faça com que aquilo dê certo. Por quê? Porque você está ensinando para o seu cérebro que você é capaz de definir, de colocar o início, o meio, viver o processo e colocar o fim, né? No momento que for necessário para você, com estratégia, com ideias. Isso tudo é muito importante. Depois, ao longo da vida, quando você passa a ensinar isso para a prole, né, para os filhos, cara, aí ganha sentido assim triplicado, porque você pensa, poxa, eu estou mostrando para o meu filho que todos os dias eu sou feliz quando eu saio de casa e vou ajudar pessoas. Eu não estou indo, ai filho, eu estou indo trabalhar para ganhar dinheiro para gente. Pô, para com isso. Para com isso, sabe? Porque você está ensinando para o seu filho que a felicidade dele, que o bem-estar dele é comprado com dinheiro, seja o dinheiro que for. E aí ele pode se subjugar, pegar um dinheiro pouco, né, e viver subjugado com aquilo, e ele pode se vender por muito alto e vender a saúde, a felicidade dele em função disso. Achar que essa é a chave para viver tudo. E eu não estou falando aqui que dinheiro não é importante, mas a forma como a gente lida com ele é muito importante. E quando você fala, filho, eu vou sair porque tem pessoas que precisam de mim e eu transformo a vida de pessoas, as vidas das pessoas. E elas gostam do meu trabalho e eu sou. Voltou? Voltou? Tá travando? Alguém me fale se está travando. Porque pra mim tinha dado uma travadinha aqui. Alguém mexeu aqui, aí voltou depois. Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão me ouvindo direito? Alguém pode me responder, por favor? O bom do Instagram é que a gente não vê quando as pessoas estão digitando, né? Então, assim, a gente fica um tempo esperando a resposta. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo agora, direitinho? Deixa eu ver. Estão, né? Beleza. Voltou? Voltou agora? Voltou agora, gente, pelo amor do Pai Eterno. É porque o telefone deu uma disparada aqui. Eu tinha tirado até o alarme, ele disparou de novo. Beleza. Então tá ótimo. Então, gente, a gente é importante, tá? A gente sempre se posicionar como alguém que não é vítima do mundo. Isso faz com que a gente leve a vida com mais leveza. Quando eu falei de a gente se posicionar como alguém que gosta do que faz, é exatamente porque a gente tem essa consciência. E depois, com o tempo, né, como eu disse, a gente passa para os filhos essa ideia também e a vida com certeza a gente fica muito mais leve. Você também passa a encarar de outra forma, né? Porque como você passa a pensar que você está sendo exemplo para alguém, que você realmente está falando aquilo, nossa, eu transformo a vida das pessoas, nossa, as pessoas gostam de mim, nossa, as pessoas precisam de mim, nossa, eu tenho muito valor, aí você transforma a sua forma de pensar. Então vocês entendem como lá no medo e na insegurança, tudo vem daquilo que a gente cultiva na cabeça da gente. Então, quanto é importante eu colocar o meu meio todo coberto de coisas boas e de coisas que vão me influenciar a sempre ser um pouco melhor do que eu sou? Ai, gente, o tempo todo eu posso fazer isso, sabia? Porque quando eu escolho não assistir determinadas coisas, eu faço isso. Quando eu escolho ler umas coisas, eu faço isso.
Entendeu? Então é nas suas escolhas do dia a dia. Eu não estou falando para pagar eventos caros e estar em eventos caros o tempo todo. Né? Tem pessoas que trabalham com as mentorias, eu trabalho com mentoria, então eu sei que as pessoas me procuram por isso. Mas não é isso, gente. Eu não estou falando de coisa paga. Eu estou falando de coisas que vocês podem fazer no dia a dia. Então você passa a perceber que as suas escolhas têm total influência sobre a sua vida. E isso é maravilhoso. Né? Quando eu vou falar do quarto ponto de desafio de nós enquanto seres humanos, é a desesperança. E a desesperança, que é a falta de esperança, tá? Vou falar assim para ficar mais fácil. A falta de esperança, ela vem muito posicionada por esse vitimismo. Bom, se eu estou aqui, eu sou um fantoche da vida, e eu nasci assim, e eu vou morrer assim, então só me fala o que eu tenho que fazer para eu continuar vivendo. Olha que triste isso, gente. Isso é triste, né? Você achar que o que você vive, que o que acontece com você não tem solução. Então, talvez você vai pegar pessoas aí um pouco mais velhas, pessoas que viveram em outra fase da vida, com outras perspectivas, com poucas ferramentas, falando dessa forma. Ah, não, mas é assim mesmo. Ai, não, ai, quem me dera e tudo. Assim, a gente tem que aprender a respeitar sim o que as pessoas pensam, mas não adotar essas crenças limitantes pra gente. É como quando o seu filho fala assim, nossa, vamos pra Disney. Aí você fala assim, nossa, não, a gente não pode ir pra Disney, a gente não tem dinheiro. Não, cara, quando é que você vai realizar isso? Só Deus sabe. Ele precisa saber dessa informação. Pô, vamos planejar um dia, ir pra Disney, divertir. O que a gente vai fazer lá? Vamos sonhar e tal. Então a gente permitir que a gente não viva sem esperança. Então, qual seria aí o princípio, né? O princípio dessa desesperança, dessa falta de esperança. O que eu deveria pensar primeiro antes de não ter esperança? Eu deveria pensar que a minha vida é uma força criativa e que eu sou totalmente responsável por ela. Então, se eu tiver esperança aqui agora de fazer uma coisa, uma parada muito legal e falar, poxa, é um sonho, é um projeto, eu me coloco em posição de executar, eu me coloco em posição de conseguir isso. Eu sou responsável por isso. E quando eu não realizo e vejo outras pessoas realizando, né, naturalmente, isso é estrutura cerebral, tá, gente? Existe um mecanismo no cérebro que faz com que você talvez não fique tão feliz quando alguém ganha alguma coisa na sua frente, tá? Isso é estrutura, isso é estudo científico, isso já é comprovado cientificamente. Existe uma estrutura no cérebro que não fica feliz quando alguém ganha alguma coisa, principalmente se essa coisa era uma coisa desejada por você. Só que, por outro mecanismo, a gente trabalha o altruísmo e a gente trabalha a empatia, que é quando a gente se coloca no lugar de outra pessoa e a gente faz um esforço, e aí é um esforço mesmo, tá? Para ativar áreas de recompensa do cérebro. Você, que vai fazer com que você sinta-se feliz quando você vê alguém realizando alguma coisa, tá? Então, é importante a gente entender que nós somos responsáveis pela força criativa que a gente tem. Né? Então, quando você vê pessoas realizando alguma coisa, é legal. Eu posso ficar feliz com isso e eu posso realizar também. Então, você retroalimenta esse sistema para que a sua vida seja conduzida com mais clareza. Esse é o princípio de tudo. O princípio não é você voltar para cuidar disso. Isso aí é a solução. Agora, o princípio é você agir pela sua força criadora, pela sua força que faz com que você tenha um direcionamento melhor, que você pode escolher qualquer possibilidade da vida e que isso é bom para você. Né? Esses dois últimos princípios, eles estão muito linkados, né? Então, assim, que a gente se posicionar como vítima e a gente não ter esperança, eles estão muito ali misturados. Então é importante a gente pensar para que isso transforme de fato a nossa vida e no momento que você se sentir assim, sem esperança, ou se você perceber que você está se posicionando muito como vítima, como? Reclamando demais, achando tudo ruim, não quer estar nos lugares e fica ali como se fosse a pior pessoa do mundo ou como se fosse a vítima do mundo, reclamando demais, reclamando,
pense que você pode fazer diferente, porque a escolha é sua o tempo todo. Você pode ter mais esperança, você pode traçar um futuro diferente. Você talvez precise se organizar para isso? Sim. E tá tudo bem, tá? E aí você precisa procurar pessoas para ajudar nisso? Sim. E tá tudo bem, tá? Então vamos pensar dessa forma. Eu deixei por último a estagnação pessoal. Esse é o desafio, hein? Eu acho que esse é o maior desafio, quando as pessoas se sentem estagnadas, né? E aí, essa estagnação pessoal, vale a pena a gente pensar em alguns setores da vida. O que é estagnação pessoal? É você estar parado, não consegue desenvolver nada. É muito comum quando a gente fala assim do autoconhecimento para a pessoa se desenvolver, ela se questionar o que é autoconhecimento, né? E aí ela não sabe o que é e fica ali na dúvida por onde ela começa. Então a gente vai pensar no ser humano em 4 graus. Eu vou falar de acordo com o autor. Eu falo sempre 3, mas ele colocou uma aqui que é o sinônimo de relacionamento. Então a gente vai pensar em corpo, mente, aí ele colocou coração, mas é relacionamento, tá, gente? Então, corpo, mente, relacionamentos e espírito. Gente, a espiritualidade é muito importante nesse processo nosso. Então, qual é o princípio? Vamos lá do início. Qual é o princípio do corpo? É a gente se manter saudável e se curar com cirurgia e medicamento? Ou seria outra coisa? Qual é o princípio do corpo? Ah, Fabi, você falou aqui que travou e a pessoa travou no meio da resposta, eu vi. O princípio do corpo, gente, é a gente, olha, eu vou falar exatamente o que está aqui, olha que legal que é. Evitar as doenças e os problemas, alinhando o estilo de vida para que fiquem em harmonia com os princípios da saúde estabelecidos e aceitos universalmente. Ou seja, para todo mundo existem aí indicadores e fórmulas, e estratégias, e ferramentas para que você se mantenha saudável. Então a ideia é que você não precise dos remédios. O princípio de tudo é que você se mantenha saudável, para que você dê continuidade à vida, né? Só que na nossa sociedade atualmente, o que as pessoas fazem? Elas não se mantêm saudáveis e recorrem o tempo todo a medicações e a cirurgias. Isso faz com que elas sejam imediatistas demais e faz com que elas fiquem estagnadas. Quando a gente não cuida da saúde nesse ponto, fica parecendo que você está parado no tempo, né? Você não vê movimento. E o exercício físico, a boa alimentação, o estilo de vida saudável, com uma forma de pensar saudável, faz com que você fique em movimento o tempo todo, né? Então, o princípio de cuidar do corpo é para que você não tenha que recorrer a nada mais do que isso. E isso vai influenciar diretamente no seu desenvolvimento pessoal, porque afinal de contas, o nosso desafio é não ficar estagnado, não ficar parado nas nossas questões pessoais, tá? No nosso entendimento sobre nós mesmos. E aí, a outra área que a gente fala da mente é... Qual que é o princípio seria para a mente? Eu vou ler aqui para vocês. Ó, princípio: ler ampla e profundamente educação contínua. Ou seja, ele usa um instrumento para falar que a gente, quanto mais conhecimento a gente tem sobre tudo, eu sempre falo que o medo e a insegurança a gente cura com conhecimento. Mesmo que seja o conhecimento profundo sobre aquilo que me faz ficar da forma que eu fico, sobre aquilo que me faz não estar bem naquele momento. E talvez eu tenha que conhecer também técnicas e ferramentas que me ajudem a ficar melhor. Então, sempre que você tem um aprofundamento de questões, de conhecimento, seja em que área for, você está cuidando da sua mente, daquela área que te deixa seguro e faz com que você se desenvolva em questões pessoais também. Porque aí no momento de decisão você sabe usar, no momento de estresse você sabe usar, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua vida como um todo. Então a gente sabe que todos esses 4 setores enormes assim estão entrelaçados, né? E aí ele fala do coração, né?
O princípio seria ouvir profundamente os outros com respeito e servi-los. Gente, nunca se falou tanto em servir. E servi-los são atitudes que causam enorme realização e alegria. Ou seja, a gente se sente útil, a gente se sente feliz em servir pessoas. E perceber, por exemplo, quando eu falei que a gente fala para o filho da gente que a gente vai sair de casa para transformar vidas, você deu sentido, você deu propósito ao que você faz. Então, olha, ficou legal, ficou bom. E eu estou cuidando dos meus relacionamentos, porque são pessoas que eu me relaciono, são pessoas que se espelham em mim para estar próximo o tempo todo. E eu trato essas pessoas com respeito, né? E o espírito, né? O espírito talvez seja algo aí muito emblemático para as pessoas, né? Não tem como você dissociar um ser humano do espírito, ou seja, tem como você tirar o espírito dessa pessoa, tá? E aí ele fala aqui, reconhecer que a origem da nossa necessidade fundamental de significado e de tudo positivo que buscamos na vida são os princípios. Ou seja, muitas pessoas trazem esses princípios de vida da espiritualidade, né? Da forma como elas enxergam a espiritualidade, seja ela em que ambiente for, seja ela como for. Então, sempre que você acredita em algo maior, esse algo maior já apresentou princípios e formas. Por exemplo, os cristãos, eles buscam nos ensinamentos de Jesus os princípios que ele utilizou para tomar decisões. Então, no momento que a pessoa bateu no rosto dele de um lado, ele virou a outra face, por princípios que ele trazia da não violência, do amor ao outro, né? Do amor ao próximo. Então, as pessoas que são cristãs, elas se baseiam nos ensinos de Jesus e nos princípios que ele utilizou para nortear a sua vida. Então, é muito comum, quando a gente fala desse setor espiritualidade do ser humano, que elas recorram a alguém que tem essa representação na vida delas para tomar decisões. Como é que Jesus faria naquela época? Como é que fulano faria nessa época? Ou agora com esse problema que eu tenho também. Então talvez eu faça de acordo com ele. E aí eu lembro até de uma história de um psicopata que matou uma série de pessoas. Eu não vou falar com clareza se foram crianças ou mulheres, mas eu acho que foram mulheres. E aí um dos pais, no dia do julgamento dele, as pessoas nos Estados Unidos pode ter um momento em que você pode falar diretamente com a pessoa que matou, por exemplo, seu parente. Você pode subjugar, falar o que você quiser. E aí essa pessoa falou, né? As pessoas lá falavam, xingavam, colocavam, né? Nossa, nomes pesadíssimos. E aí uma dessas pessoas levantou, era um senhor, falou com ele que ele era cristão e que o cristianismo tinha ensinado para ele que um dos mandamentos de Jesus, né, era perdoar, né? E perdoar quantas vezes fosse necessário. A gente conhece essa passagem, né? E aí ele fala assim, então hoje você me faz colocar em prática o mais difícil dos mandamentos que Jesus deixou para mim. Então, e aí ele fez um discurso maravilhoso e falou, e só por isso eu te perdoo. O cara, que era considerado psicopata, chorou naquele momento. Ele chorou. A câmera pegou, ele abaixou a cabeça, ele chorou copiosamente. E a gente sabe que psicopata não chora, né? Ou a gente achava que não chorava. Então, assim, a espiritualidade, ela tem um poder de nortear até para que te dê uma base, para que você aí não perca os seus caminhos, né? Então, quando a gente fala aqui dessa estagnação pessoal, a gente está falando de alguns princípios básicos, de cuidados com a gente, que a gente não cuida e que de alguma forma faz você ficar parado no tempo. Então, isso pode ser relacionado ao quê? Ao corpo, à mente, ao coração, que são os relacionamentos, né? Afetivos ou não, e também à espiritualidade, que é um setor importantíssimo. Então, eu deixei aqui para vocês, gente, cinco desafios que a gente tem aí enquanto humanidade percorrido e a gente tem tentado entender numa ótica em que faça sentido para o nosso dia a dia, que faça sentido para a nossa vida. Então, o que eu espero que vocês façam a partir de agora, além dos exercícios que eu dei ao longo da live, que eu não vou lembrar, tá, de todos, vocês vão ter que assistir a live de novo para recobrar. Então, o que eu espero que vocês façam é um exame dessa consciência e de se perguntarem
Qual é a última vez que você pôde colocar esse princípio em prática? Porque com base nesses princípios a gente consegue assumir compromissos, a gente consegue pensar na vida a longo prazo, a gente consegue pensar que tudo que eu estou fazendo agora não é só para agora, sabe? E que tem total sentido, te dá leveza para continuar essa vida nossa que a gente precisa, né? Continuar. Eu falei que no final eu ia mostrar qual livro eu utilizei. E na verdade, gente, eu remontei e voltei num livro que eu gosto muito, né? Eu sei que para vocês está virado, então, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é maravilhoso, ó. Depois vocês espelham aí, tiram um print e vocês espelham aí, porque esse livro é muito bom. A gente acha que ele é muito empresarial e não é essa pegada. Ele te dá uma visão. Existem três setores no nosso cérebro. O último dos setores é essa capacidade de lidar de forma superior com as adversidades, né? É o mindfulness que as pessoas falam, né? É essa observação da vida de outro ângulo, com outras aspirações. Então, o que eu percebi nesse livro foi isso, sabe? Essa capacidade de lidar de forma diferente com outras questões da vida. E para nortear a gente é sempre os princípios, né? Então, ele começa com os princípios. Não são esses os princípios só, né? Tem muita coisa que ele fala aqui, ao tamanho do livro, né? Mas eu tenho certeza que se vocês começarem a ler, vocês vão se sentir inspirados, direcionados, vocês vão gostar bastante. Essa era a minha ideia hoje, trazer um pouquinho para vocês desses conceitos que eu acho que faz muita diferença na vida da gente, faz muita diferença a gente direcionar o aprendizado e ter uma boa referência, tá? Esse é um livro acessível, tá? Vocês não vão encontrar só fora do Brasil, vocês vão encontrar vendendo aí na internet para todo lado. Aproveitem e eu espero semana que vem que nós estejamos aqui de novo e aí eu vou bolar outro tema pra gente Fabi, você vai comprar, Fabi? Eu vou bolar um outro tema pra gente poder conversar. Mas eu vou fazer o seguinte também, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para que vocês falem para mim o tema que vocês têm preferência, tá? Eu vou abrir agora, assim que... Eu vou abrir, ó, porque pediu para mostrar de novo, peraí. Deu? Deu? Um, dois, três e deu. E aí, eu vou deixar aberta essa caixinha de perguntas para que vocês tragam temas. Gente, a gente pode conversar de tanta coisa. Olha lá meu perfil. Aproveita. E eu adoro conversar, eu adoro falar, adoro interagir também. Adoro quando vocês entram aqui e ficam falando coisas comigo e perguntas. Adoro. Adoro as caixinhas. Então, sempre que vocês precisarem, vá lá no perfil. Olha se tem uma caixinha aberta. A gente conversa. Inclusive, eu também vou responder as caixinhas que eu deixei de ontem. Mas vou abrir uma hoje, assim que encerrar, que está aberta, para a gente poder saber sobre temas para a próxima live, beleza? Espero vocês, fiquem com Deus, eu gosto muito de estar aqui com vocês e terça-feira que vem, 12h30, a gente está aqui de novo para conversar e ter esse bate-papo. Obrigada, obrigada e beijo. Até semana que vem.